numa aplicação da mentoria aqui, sobre se dá para a gente resolver a questão que a pessoa tem uma dúvida. Ela atende no plano e atende já no particular também, já há algum tempo, mais de 10 anos de formada. É uma médica em Goiás. E aí ela tem uma dificuldade de abandonar as pessoas que ela atende, que atendem no plano. E essa questão foi uma questão que nós falamos sobre ela ontem na mentoria. Então eu achei muito relevante e vim aqui falar um pouco a respeito disso. Que é o seguinte: você não precisa queimar a ponte, você não precisa mandar o convênio embora e simplesmente começar a atender só no particular. Esse seria o ideal, mas eu entendo que você não quer se colocar em risco, né? E a gente nem recomenda isso aqui. Em alguns casos, a situação está insustentável e aí é recomendado que se faça isso já um pouco mais rápido, né? Mas na maioria dos casos, o que a gente vai recomendar é que você faça uma transição. Agora, pelo que foi descrito dessa pessoa, essa pessoa tem um motivo diferente do que a gente tinha levantado na mentoria. Ontem, nós levantamos que a pessoa que atende convênio está com dó de abandonar, ela está sentindo que ela vai abandonar as pessoas que ela atende por convênio hoje. E essa pessoa que escreveu na aplicação, ela disse que ela quer fazer esse atendimento do particular, mas continuar com o convênio porque ela considera que o convênio é lucrativo. E assim, eu entendo, talvez isso seja preguiça, talvez isso seja preguiça. Porque eu acho que, assim, na maioria dos casos, quando as pessoas são profissionais de saúde e elas se associam ao convênio, é porque elas não sabem como captar pacientes ou clientes, depende de como você chama, né? Agora, depois de um tempo, ela percebe que isso é uma furada. E aí, ela começa a olhar para o negócio com preguiça de mudar, porque vai dar trabalho, vai ter que cuidar de equipe comercial, vai ter que treinar secretária, vai fazer anúncios, eu não sei fazer isso, eu tenho preguiça. Então, o que eu acho as pessoas não entram, não mudam o negócio delas, as clínicas ou os consultórios delas, para consultas particulares por preguiça. É preguiça de enfrentar toda a questão que está envolvida para você conseguir fazer isso funcionar, né? Mas eu não posso considerar que eu tenho uma solução para isso, porque eu também tenho preguiça para algumas coisas. E eu não encontrei ainda alguém que conseguisse me fazer perder a preguiça. Mas eu prefiro pagar. Quando eu posso, eu pago para alguém fazer o serviço para mim, e aí eu não preciso me envolver com aquilo que eu tenho preguiça, né? Então eu tenho, por exemplo, uma parede aqui que eu preciso colocar um papel de parede. E além de não ser a pessoa ideal para fazer esse tipo de coisa, eu tenho preguiça de fazer isso. Então o que eu faço? Eu contrato uma pessoa que vai vir aqui daqui a alguns dias, que vai resolver a situação para mim. E aí eu vou parar de ter esse cenário aqui para vocês, vou ter um cenário bonito, com um papel de parede e tal, com a minha estante, minhas coisas, né? Compor o meu cenário. E, então, assim, este ponto eu não consigo resolver. Mas ontem a gente levantou uma discussão até interessante a respeito disso na mentoria, que é um ponto que a gente consegue resolver, que é o seguinte: eu entendo que o médico está com dó de não atender mais as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta mais cara para ele. Mas ele não precisa fazer isso. Lembra daquela história do Pareto, de 80 a 20? 20% das coisas que você faz refletem em 80% das coisas que você tem. Então, você não precisa inverter essa razão, né, esse percentual, com as coisas que são do convênio. Então, ele não precisa ser a maioria. Você vai trabalhar com o particular e
gradativamente você vai aumentar o percentual do particular e quando ele estiver no percentual ideal, o que é ideal, Marcelo? Se você quer continuar atendendo pessoas carentes, você pode inclusive só atender particular e depois fazer o atendimento carente gratuito, não precisa nem ser convênio. Você ganhar dinheiro, você ter conforto, você ter uma clínica melhor, equipamentos melhores, pessoas treinadas, mais conhecimento, mais descanso, significa que você vai ter mais qualidade de serviço. Então você pode cobrar mais por isso. E se você vai ter mais qualidade, isso também significa que você vai atender o seu paciente com mais tempo, descansada, né? No workshop no domingo eu dei um exemplo. Eu fui para Belo Horizonte, a gente tinha uma pessoa que era de Belo Horizonte e eu fui para Belo Horizonte na outra semana, né? No Fire Festival. E eu saí de madrugada, eu queria, para ficar mais tempo com a minha esposa, eu preferi ir no mesmo dia que era o evento. O evento começava às 10 da manhã, eu acho, e aí eu saí daqui do Rio de Janeiro às 4 da manhã, daqui de casa, né? 4 da manhã, para pegar o voo às 6, para chegar lá às 7. E aí, o meu maior medo era que eu pegasse um Uber que não tivesse dormido a noite toda e ia dirigir daqui eu moro na Barra, daqui pro aeroporto seriam 30 minutos mais ou menos, ele iria dirigir meia hora com sono. E eu não quero isso. Eu quero um motorista que tenha dormido, né? Que possa fazer o serviço dele com excelência. Eu prefiro pagar até mais por isso. Mas como que eu tenho uma garantia disso? Então eu reservei um dia antes o Uber e aí de manhã veio uma pessoa e eu comecei a conversar com o motorista para saber se ele tinha dormido. E ele disse que era a primeira viagem dele e tal. Conclusão. A mesma lógica se aplica ao médico. Se eu tenho um problema, se eu tenho, sei lá, uma dor que ninguém percebe, ninguém diagnostica o que é, e um médico especialista ali naquele tipo de dor pode me examinar, eu quero o melhor médico possível, certo? Eu quero que o médico tenha tempo, não me atenda com pressa. Eu quero que o médico esteja descansado, esteja satisfeito com o que ele recebe pelo serviço que ele está me prestando, porque eu não quero que ele me atenda com pressa e de qualquer jeito. Eu quero que ele preste atenção no meu caso. Da mesma forma, se eu for fazer um exame da próstata, né? Se eu for fazer, sei lá, se eu for ver no dentista, eu quero que o dentista veja a minha questão, veja o meu problema e resolva. Eu não posso arriscar, por exemplo, um exame de mama para mulher, para saber de câncer de mama, não pode ser um exame feito de qualquer jeito, certo? Então eu não quero que a pessoa me atenda em 15 minutos. Eu quero uma pessoa que eu possa pagar, que esteja dentro do meu orçamento, mas que me atenda com atenção, que esteja descansada, que esteja equilibrada emocionalmente, né? E que tenha atualização profissional. E quem está correndo atrás do convênio não tem dinheiro para isso, não tem tempo para isso, nem para dormir tem. E aí é complicado. Essa pessoa que estava comigo no workshop no domingo, o workshop acabou se estendendo, a gente foi 3 horas de conteúdo. Já era 10 horas da noite, mas a pessoa estava visivelmente com sono ali na câmera. Não era só uma pessoa, né? Tinham outras pessoas, mas visivelmente estava muito cansado. E ele tinha falado a respeito desta situação atendendo pacientes. E imagina, eu não quero ser atendido por um médico que está bocejando, que está com sono ali me atendendo. Eu quero um médico alerta, atento, disponível para mim. E para isso, o médico tem que entender que ele é a prioridade no negócio. No seu negócio, você é a sua prioridade, para que você atenda bem o seu paciente. E para você atender bem o seu paciente, você tem que ganhar bem. Por quê? Porque aí você não vai ter que fazer grandes jornadas de trabalho. Você vai atender com mais calma, atender com mais tempo, com equipamentos melhores, com condições melhores, num espaço melhor, né? Com um treinamento de equipe, com a sua equipe bem treinada. E para isso, você precisa cobrar mais.
para você ter produtos de qualidade ali, insumos, equipamentos de qualidade para poder fazer a consulta, se é o caso, né? Se você usa alguma coisa na consulta. E só o dinheiro pode fazer isso. Então, se você quer atender o público carente, você pode atender até de graça. Você pode colocar 10%, 20% do seu tempo para isso. E faz. Só que nos outros 80%, 90%, você pode trabalhar particular. Até em outro consultório, se você quiser. Não precisa ser no mesmo local, né? Até mais fácil se você fizer esse tipo de coisa. Precisa ver se o seu conselho, dependendo do profissional de saúde que você é, se o seu conselho não tem reservas a respeito disso, né? Se você pode, por exemplo, cobrar mais num consultório, não pode cobrar mais no outro. Você pode decidir ali, então é convênio só no outro consultório, só na outra agenda, alguma coisa do tipo. Mas provavelmente o seu conselho permite fazer isso, né? E, claro, você tem que estar dentro das regras. E interessante é uma história que todo mundo é manjada já essa, mas eu quero te chamar a atenção para isso. É uma história que eu gosto de contar a respeito disso, que é: você precisa cuidar de você primeiro, né? Essa coisa de você estar bem, estar descansada, estar preparada, estar equilibrada emocionalmente, bem com a família e tudo mais, para poder atender no seu melhor estado profissional, né? E para isso é a sua máscara primeiro. Sabe aquela história de que no avião, quando despressuriza a cabine, em caso de despressurização da cabine, você tem que colocar a sua máscara de oxigênio primeiro? Ele tem uma lógica, né? É para segurança. Os tripulantes do avião, eles precisam da maior parte das pessoas saudáveis ali, alertas, para ajudar as outras pessoas que estão em dificuldade. E para isso você precisa colocar a sua máscara primeiro, porque senão você apaga e às vezes até morre, né, sem o oxigênio ali e tal, e não consegue socorrer o amiguinho do lado. Então, para ajudar as outras pessoas, você tem que estar bem. E colocar a sua máscara primeiro é olhar para você primeiro, olhar para suas contas, para sua família, para o seu descanso, para suas férias, para os seus investimentos, para que você tenha uma velhice ou uma aposentadoria, não sei como você chama aí, programada e bem estruturada. E para fazer isso, é colocar a sua máscara primeiro. Se você não faz isso, você não tem condições de cuidar do outro. Aí você vai ser o médico que vai ficar bocejando na consulta. Você vai ser o médico que não vai nem olhar no olho da pessoa, não sabe nem se era mulher ou se era homem, você só baixou ali, preencheu a coisa, entregou, voou no automático. Isso é péssimo, né? A não ser que você seja um profissional de saúde que entrega os serviços desse jeito e não está nem aí com isso, eu acho que todo mundo quer crescer, quer entregar excelência, né? Então, se você tem um serviço excelente, você pode cobrar pelo preço excelente. E isto não significa deixar de atender o público carente. Você quer atender o público carente que tem convênio ou que não tem convênio? Não tem convênio, não atende de graça. Agora, quer atender o que tem convênio, que você quer ser acessível para essas pessoas, você pode atender em um percentual da sua agenda, não toda a sua agenda para isso. E você vai continuar ajudando as pessoas. Então, a proposta não é que você vire uma mercenária, um mercenário, e aí esqueça a população, deixe a população de lado. Não é isso, não. A ideia é que você coloque a sua máscara primeiro, para depois cuidar das outras pessoas. E as outras pessoas é que são importantes no processo, né? Nesta visão. Então, para você cuidar de quem é importante, você tem que fazer isso. Uma outra história que poucas pessoas pensam a respeito, que ilustra bem essa coisa de colocar a máscara. Imagina o seguinte, que você é uma mãe que tem uma filhinha e que você ama muito essa filhinha e tal, e você está no banheiro do shopping. Todas as vezes que você vai lá, você ensina ela tem a piazinha um pouco mais baixa, então você coloca ela ali na pia, ela lava a mãozinha dela no banheiro antes de vocês saírem do banheiro, e aí você, com as mãos molhadas, ela terminou ali de lavar a mão, você lavou a mão também, e aí você pega as toalhas de papel, né, e entrega primeiro para ela, porque você ama a sua filha, porque você é apaixonada pela sua filha e quer o melhor para ela, né?
Mas você não está fazendo o melhor para ela quando você pega a toalha com a sua mão molhada e entrega a toalha meio molhada para ela. Né? Já pensou nisso? Se você falar só, filha, espera um pouquinho, ela não vai morrer. Espera um pouquinho que a mamãe vai secar a mão. Aí você tira as suas toalhas de papel, seca a sua mão, joga no lixo, pega outras toalhas sequinhas e entrega a melhor coisa para ela, as melhores toalhas na mão dela, para que ela seque a mãozinha dela. E aí você está educando, inclusive, dando cultura para ela a respeito disso, criando cultura, para que ela também tenha esse raciocínio. Para que você ensine ela a fazer a coisa como deve ser feita. Cuidar das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama, não quer dizer que você não tenha que fazer a sua coisa primeiro. Agora você ouviu aqui a campainha, eu vou ter que atender lá e eu já estou nessa live há algum tempo. Me conta aqui o que você achou disso.